Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. É com grande alegria que estamos de volta a esta casa, que aprendemos a admirar, a amar, uma casa que consideramos como sendo um dos galhos daquela árvore do cristianismo nascente. E antes de darmos início às nossas considerações da noite, que sem dúvida será como que uma sequência da palestra que fizemos aqui há um ano atrás, eu gostaria de dizer ao Gilson que, ouvindo o coral, a gente sente vontade de quebrar o protocolo da casa e aplaudir o coral, viu, Gilson? Meu coração bateu palmas. Quero agradecer pelas canções tão lindas, né? Eu estava ali pensando, será que eu quebro esse protocolo? Doutor Inácio falou, você vai quebrar a vibração. Mas não quebraria não, porque as vibrações são as melhores possíveis. Nesta noite, nós vamos fazer um estudo rápido sobre o tema Emanuel, o quinto evangelista. Porque ultimamente se tem falado, alguns críticos, ultimamente se tem falado que existe no Espiritismo um emanuelismo. Não é verdade. Trata-se de uma análise superficial da obra de Emanuel. Como também se tem falado que existe no Espiritismo um andré-luizismo. Igualmente, não é verdade. Trata-se de desconhecimento. Falta de um estudo mais aprofundado da obra mediúnica da Lavra de Chico Xavier. Porque também não temos no Espiritismo um chiquismo. Como também não temos um kardecismo. Porque a doutrina não é de Kardec. A doutrina é dos espíritos. Nós temos na doutrina espírita o espiritismo, que é o cristianismo. Nós temos no espiritismo a figura do Cristo, que para nós é Senhor e Mestre, é caminho, verdade e vida. Temos Allan Kardec em grande consideração, mas sem dúvida alguma a figura central do Espiritismo é Jesus. E Kardec jamais aceitaria que disséssemos que temos na doutrina espírita um kardecismo. Porque Allan Kardec realizou uma obra impessoal. Tanto
tanto realizou uma obra impessoal que ele abdicou do próprio nome. Ele deixou de lado o seu nome de ilustre pedagogo, de humanista, por que não dizer de gênio, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que era aclamado em toda a França como um dos homens de maior cultura e de maior inteligência do século XIX, recorrendo ao nome Allan Kardec, na realidade ele quis recorrer a um símbolo, e não a ele mesmo. Ele quis recorrer a uma cultura, a cultura dos druidas, dos celtas, nas Gálias, que eram reencarnacionistas e admitiam o intercâmbio dos encarnados com os desencarnados e vice-versa. Emmanuel não realizou uma obra pessoal. A obra de Emmanuel não é de Emmanuel. A obra de André Luiz não pertence exclusivamente a André Luiz. Chico vivia dizendo que a obra pertencia aos bons espíritos. A obra pertencia aos espíritos e não a ele mesmo. Como também fazia questão de frisar que ele, Chico Xavier, não trabalhava para nenhum espírito. Como certa vez nos disse em Uberaba, eu não trabalho para nenhum espírito, eu não trabalho para Emmanuel, eu não trabalho para André Luiz, eu trabalho para o Cristo. Eu trabalho para Jesus Cristo. A obra de Emmanuel, vejamos bem, é uma obra impessoal. Porque Emmanuel é muito mais que um nome. Emmanuel não era o nome do padre Manuel da Nóbrega. Alguns críticos dizem que a obra de Emmanuel é a obra de um sacerdote jesuíta. Ora, o padre Manuel da Nóbrega veio para o Brasil na companhia de José de Anchieta e mais alguns outros, catequizar os índios. E nós devemos muito ao espírito do padre Manuel da Nóbrega, em todos os sentidos. Basta dizer que ele foi o primeiro autor do Brasil, o primeiro escritor do Brasil. Basta dizer que ele fundou São Paulo, que é considerada o coração do Brasil pela sua pujança, pela sua grandeza, pela sua condição de metrópole do progresso, respeitada no mundo inteiro.
Emanuel, na verdade, era o nome do Cristo. Era o nome de Jesus. Segundo, está no livro de Isaías, do profeta Isaías, no Antigo Testamento, quando aproximadamente 800 anos antes do nascimento de Jesus, o Messias já era anunciado e seu nome já era revelado, e chamar-se-á Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Porque os espíritos superiores não têm nome? Porque o nome é sempre um rótulo. O nome Emanuel significa Deus conosco. Jesus recebeu o nome de Jesus, dado evidentemente pelos seus pais, para que pudesse se identificar entre nós, seres humanos, vivendo num orbe quase primitivo. Porque antes de Jesus, segundo o doutor Inácio Ferreira, a Terra era um mundo primitivo. Foi com o advento do Cristo que a Terra deixou de ser um mundo primitivo e passou a ser um mundo de provas e expiações, se elevando na hierarquia dos mundos. O espírito de Emanuel, que integrou a falange do Espírito da Verdade, fez parte da codificação, foi escolhido a dedo pelo Cristo para integrar a falange do Espírito da Verdade. O Espírito de Emanuel representa muito mais uma ideia do que a identidade de uma pessoa, do que a identidade de um espírito. Emanuel foi o padre Manuel da Nóbrega há 500 anos atrás, aproximadamente. Depois, ele teve ainda muitas existências sobre a terra, aprimorando as suas condições para exercer a tarefa que exerceu escrevendo através de Chico Xavier. E hoje, nós vamos ter oportunidade de conhecer um pouco dos bastidores espirituais da tarefa que coube a Emanuel. Porque Emanuel, ele foi muito mais que um autor. Ele era um coautor. As obras assinadas por ele, na realidade, promanam de esfera mais alta. Nós podemos dizer que Emanuel, junto a Chico Xavier, funcionou como médium do Cristo, como teremos oportunidade de demonstrar no decorrer da nossa exposição. Emanuel também
também abdicou de seu nome, assim como Allan Kardec abdicou de seu nome, assim como Chico Xavier também foi abdicando de seu nome, chamando a si mesmo repetidamente de Cisco, e se colocando sempre na condição de intérprete dos espíritos, se colocando apenas na condição de mero intermediário entre os dois planos da vida. Nós vamos ver como foi que Emmanuel agiu. Emmanuel e a falange espiritual, porque, dizia Chico Xavier, algumas vezes ele nos confidenciava que muitos franceses do tempo de Allan Kardec haviam reencarnado no Brasil. Aliás, muitos europeus vieram para o Brasil, e essa história é muito bem narrada por Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E nós precisaríamos muito mais que o tempo de uma palestra para abordarmos esse assunto interessante. Porque o Brasil é um país relativamente jovem, foi descoberto em 1500. O Brasil pertencia aos índios, os verdadeiros brasileiros, os índios. E os nossos irmãos índios, espíritos ainda simples, não poderiam apenas em 500 anos se transformar no que, digamos assim, grande parte da população brasileira se transformou em expressão de cultura, em expressão de conhecimento. 500 anos é muito pouco tempo para que um espírito que vivia nas selvas possa se transformar, por exemplo, num poliglota. Isso significa, de certa forma, muitos de nós somos espíritos que estamos aqui exilados. Viemos para o novo mundo com o compromisso de fazer com que realmente o Brasil seja o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas acompanhemos rapidamente o trabalho de Emmanuel nos bastidores do mundo espiritual. Porque Emmanuel, ele só vai aparecer na vida de Chico Xavier, na atual encarnação, na encarnação que Chico Xavier cumpriu. Ele só vai aparecer em 1931, quando Chico Xavier estava com 21 anos de idade. Mas nós sabemos que Chico Xavier nasceu médium. Nós sabemos que Chico, desde os 4 anos de idade, conversava com os espíritos, enxergava os espíritos, conversava com os espíritos proveitosamente,
Ele não era importunado pelos espíritos. O diálogo era inteligente. Aos 4 anos de idade, ele explica com palavras científicas para os seus pais o caso de aborto de uma das vizinhas, de uma de suas vizinhas em Pedro Leopoldo. Aquele menino, de 4 para 5 anos de idade, estava voltando da missa com seus pais, escuta a conversa dos pais e diz: o que aconteceu foi uma questão de nidação e o ovo assumiu uma posição ectópica. Ele mal sabia falar. Ele mal sabia caminhar. Chico Xavier, portanto, ele nasceu médium. Ele se torna espírita aos 17 anos de idade. Embora tenha psicografado a sua primeira página mediúnica aos 13 anos. Foi aos 13 anos que ele redigiu aquela composição que foi premiada pelo governo do estado de Minas Gerais, que ele viu aquele homem ao lado da carteira, dizendo a ele para que escrevesse. Portanto, oficialmente, ele começou a psicografar no dia 8 de julho de 1927. Extraoficialmente, ele começou a psicografar aos 13 anos. Quase com a mesma idade em que o Cristo estava no templo, explicando as Escrituras aos doutores da lei. Mas foi em 1931, conforme ele diz aqui em seu depoimento, lembro-me de que em 1931, numa de nossas reuniões habituais, vi a meu lado pela primeira vez o bondoso Espírito Emmanuel. Eu psicografava naquela época as produções do primeiro livro mediúnico, recebido através de minhas humildes faculdades, e experimentava os sintomas de grave moléstia nos olhos. Ora, reflitam conosco. O primeiro livro, psicografado por Chico Xavier, foi Parnaso de Além-Túmulo, editado pela Federação Espírita Brasileira, em 1932. A psicografia foi concluída em 1931. Chico Xavier estava com 21 anos de idade. Na primeira edição de O Parnaso de Além-Túmulo, nós temos 70 produções mediúnicas, 70 poemas, sonetos, poemas, trovas. O livro tinha pouco mais de 150 páginas. Era um livro pequeno, fino. Não era como hoje, com as edições novas, que foram aumentadas. Era um livro pequeno. Mas acontece que os poetas que assinavam, vejamos bem, poetas brasileiros e portugueses, eram dos mais conhecidos nos meios literários, como, por exemplo, Augusto dos Anjos, Castro Alves, João de Deus, Guerra Junqueiro, Antero do Quental. Interessante que no livro Parnaso de Além-Túmulo, esses poetas, eles escrevem sobre temas da doutrina espírita. Ora, como é que eles puderam escrever sobre temas da doutrina espírita?
se não eram espíritas? Augusto dos Anjos não era espírita. Hermes Fontes, por exemplo, não era espírita. Ele havia cometido, inclusive, suicídio. Guerra Junqueiro não era espírita. Era inimigo declarado da igreja, mas não era espírita. Castro Alves não era espírita. Como é que eles puderam escrever sobre a reencarnação, por exemplo? Como é que eles puderam escrever sobre a vida no mundo espiritual, sobre a evolução do princípio inteligente? Como é que eles puderam escrever sobre a lei de ação e reação? Eles não eram espíritas. Alguns deles tiveram, inclusive, formação católica. A época em que viveram, o espiritismo não era assim tão conhecido e tão difundido, digamos assim. No entanto, há um estudo que, alguns anos atrás, foi apresentado como tese de mestrado na Unicamp, na Universidade de Campinas, por Alexandre Caroli Rocha. Ele apresentou uma tese de mestrado na Universidade de Campinas, estudando a obra Parnaso de Além Túmulo, demonstrando que na obra Parnaso de Além Túmulo está o Livro dos Espíritos em versos. Que o livro Parnaso de Além Túmulo é o livro dos espíritos em sonetos, em poemas, em trovas. Porque os princípios básicos da doutrina espírita estão inseridos na obra Parnaso de Além Túmulo. Então, o que teria acontecido? O que aconteceu, conforme Chico Xavier, de vez em quando, comentava discretamente conosco, é que estes poetas, todos eles famosos, de renome, em desencarnando, eles foram reunidos por Emmanuel no mundo espiritual. Eles foram reunidos por Emmanuel e, evidentemente, por outros espíritos. Espíritos também da envergadura de Emmanuel. Ou seja, eles foram convidados para integrar a falange do Espírito da Verdade. Como convidados para integrar a falange do Espírito da Verdade foram também o padre Lacordaire, que tem mensagens lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o padre Lamennais, o padre Vianney, todos eles com páginas em o Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho e tantos outros dissidentes do pensamento ortodoxo da Igreja Católica. Os poetas brasileiros e portugueses receberam aulas de espiritismo no mundo espiritual. Porque nós achamos que o espiritismo só é estudado aqui na Terra. É uma coisa curiosa, que o doutor Inácio Ferreira estuda nesta obra que foi anunciada aqui. Eu não estou fazendo propaganda dela absolutamente, mas é uma obra que me encantou sobremodo, Jesus e o Espiritismo, porque a doutrina espírita é doutrina dos espíritos. Então, antes de existir na Terra, ela existia no mundo espiritual. Ela existe nas dimensões espirituais. Esses espíritos foram reunidos por Emmanuel, esses poetas. E Emmanuel explicou a eles, olha, nós temos um médium na Terra. A conversa deve ter sido mais ou menos assim. Nós temos um médium na Terra, semi-analfabeto.
menino de 17 anos, lá do interior, mora numa cidadezinha perto de Pedro Leopoldo, perto de Belo Horizonte, chamada Pedro Leopoldo. Ele é médio, ele é sensitivo, e nós estamos dando sequência através dele do movimento de restauração do Evangelho. O movimento do cristianismo redivivo. Nós oferecemos a vocês uma oportunidade para vocês escrever. Redimirem-se dos versos profanos que escreveram quando encarnados. Redimirem-se de seus versos luxuriantes. Redimirem-se de seus versos, digamos, um tanto quanto imorais. E oferecemos a vocês oportunidade de agora cantarem a imortalidade, exaltarem o Evangelho do Cristo, mostrarem que não existe morte. Vocês aceitam? Muitos aceitaram. Aceitamos. Mas então, olha, não existe morte. Vocês vão escrever sobre a reencarnação. Vocês vão escrever os versos e eu vou revisá-los. Porque Chico dizia que os poemas eram revisados por Emmanuel. Os sonetos não eram revisados na forma, mas no conteúdo. Não eram... Na forma não havia necessidade, porque eram grandes, são grandes poetas, mas no conteúdo, na mensagem. Interessante que o Chico nos dizia o seguinte: se vocês tiverem a preocupação de pegar o primeiro volume, a primeira edição do livro Parnaso de Além Túmulo, que hoje é uma raridade, eu tenho, mas não empresto para ninguém, e ganhei de presente do próprio Chico, está quase desmanchando, mas ainda está inteiro. Se vocês pegarem a primeira edição do Parnaso de Além Túmulo, vocês vão se deparar, por exemplo, com poemas do Guerra Junqueiro. O Guerra Junqueiro continuando a criticar a igreja. Emmanuel falou com ele: olha, poeta, nós tínhamos combinado. Nós tínhamos combinado. Se o senhor não mudar o rumo da sua inspiração, o senhor vai ter que procurar outro médium. Interessante essas coisas. No mundo espiritual, elas se passam como nós aqui na Terra. Sabe o que Guerra Junqueiro falou? Não, eu não aceito. Ou eu escrevo como quero. Aí Emmanuel falou com ele: então o senhor vai ter que procurar outro médium. E Guerra Junqueiro procurou outro médium. E achou outro médium. Achou uma médium aqui no Brasil, América Delgado. E escreveu um poema, um livro através dela, que foi editado pela Federação Espírita Brasileira, Os Funerais da Santa Sé. Enterrou. Queria escrever pelo Chico. Emmanuel falou: não, pelo Chico não. Porque o nosso propósito é escrever construindo. É uma nova proposta. Nós não vamos atacar, nós não vamos combater. É uma nova proposta, é a fraternidade, é o Evangelho. O senhor vai nos desculpar. Chico contava isso para nós. Então vejamos que o trabalho de Emmanuel, quer dizer, as pessoas que analisam a obra de Emmanuel rapidamente não sabem de certos detalhes. Não conhecem os bastidores da tarefa no mundo espiritual. Emmanuel, junto a Chico Xavier, ele era um supervisor. Ele era um supervisor. Ele não era, basicamente, ele mesmo o autor. Quer dizer, alguém precisava assumir a autoria. Por exemplo, quando ele escreveu há 2000 anos,
há 2000 anos. Ele conta a sua própria história. Em tese, ele usa a sua própria vida como senador, Públio Lentulus, para falar sobre os primórdios do cristianismo. Mas por que na hora de assinar ele não assinou Públio Lentulus? Ele assinou Emanuel. Por que ele não assinou Padre Manuel da Nóbrega? Por que ele não assinou Padre Damiano, que é ele mesmo, lá no livro Renúncia, conversando com Alcione, ensinando a Alcione a interpretar o Novo Testamento? É interessante a gente pensar nisto. Por que ele assinou Emanuel, que significa Deus conosco? Porque ele também estava sendo médium, ele estava sendo intérprete, ele estava sendo mensageiro. E nós vamos ver como Emanuel foi encarregado realmente de realizar um resgate histórico e doutrinário do cristianismo na condição de médium do Cristo. Trabalho que foi iniciado por Allan Kardec, mas que não foi concluído. Allan Kardec não teve condições de concluir, porque, olha, o Espiritismo, na verdade, é uma doutrina que nunca acaba, não tem ponto final. Em Espiritismo nunca vai dizer assim, ponto final, acabou. O Espiritismo é uma doutrina dinâmica, é uma doutrina que está atrás da verdade integral, e nós estamos ainda muito longe dessa verdade integral. Enquanto nós tivermos coisa para conhecer sobre a vida, o Espiritismo estará conosco, nos ensinando, nos revelando. Então nós não podemos dizer que Kardec veio à Terra para trazer o Espiritismo todo. Ele trouxe os princípios básicos inamovíveis, princípios que jamais serão ultrapassados. Ele trouxe o alicerce, mas sobre o alicerce está se erguendo um edifício que vai tocar o infinito. O objetivo desse edifício é tocar o infinito. Allan Kardec só teve 15 anos, como diz Dr. Inácio no livro Jesus, o Espiritismo, ele só teve 15 anos para fazer o que ele fez. Por quê? Porque ele começou a estudar o fenômeno das mesas girantes em 1854. Ele estava com 50 anos. Ele desencarnou com 65. No dia 31 de março de 1869. Ele fez o que fez em apenas 15 anos. Por que Allan Kardec não começou mais cedo? Não começou antes? Ele não começou antes porque havia a Inquisição, a intolerância religiosa. Se Allan Kardec tivesse começado um pouquinho antes, ele teria ido para a fogueira. Os espíritos estavam trabalhando para colocar fim à Inquisição. E foram os espíritos que ajudaram a fazer a Revolução Francesa. Para que a Revolução Francesa, sob os auspícios do Iluminismo, para que a Revolução Francesa permitisse a liberdade de pensamento. Quando a Bastilha caiu, Allan Kardec foi chamado à liça, ele reencarnou. E durante aquele tempo ele se preparou para a obra que realizaria na condição de codificador. Ele não teve tempo, ele não teve muito mais tempo.
interessante que se nós formos ler a Revista Espírita, porque Allan Kardec desencarnou em 1869. Ele lançou o último livro dele, a Gênese, em 1868, em janeiro de 1868. Em 1867, ele estava muito doente. Ele estava com aneurisma cardíaco. E o doutor Demeure, que era um dos espíritos que assistiam a ele, falava com ele assim: olha, Rivaio, você não se esforce muito não, mas corra para terminar esse livro. Se nós formos ler, é interessante, os espíritos preocupados com a saúde dele, falando com ele: olha, não se esforce demais não, porque Allan Kardec, para escrever, ele escrevia mais à noite de madrugada, e como fazia muito frio na França, ele tinha que acender a lareira. Então ele escrevia com a lareira acesa e respirando aquela fumaça, que aos poucos ia prejudicando a saúde dele. Então o doutor Demeure falava com ele: olha, não se esforce muito não, mas corra para terminar esta obra. Não havia mais tempo. Foi por isso que os espíritos disseram a ele: olha, se fosse possível, você ficaria aí. Porque vejamos bem, Kardec desencarnou jovem. Ou vocês que já são aqui sexagenários, septuagenários, não acham? Eu acho que Allan Kardec desencarnou muito jovem. Intelectualmente muito ativo, com 65 anos de idade. Chico Xavier viveu quase 30 anos a mais. Desencarnou com quase 95. Kardec desencarnou muito jovem. Ele poderia ter produzido mais, mas os espíritos disseram a ele: olha, não podemos derrogar as leis da natureza. O que se vai fazer? Você vai ter que vir para cá. Vai ficar um tempinho aqui, e quando voltar, aí não tem mais inquisição. Você vai poder começar a trabalhar desde cedo. Está muito claro, não está? Mais claro do que isso, só o sol que fez Paulo de Tarso cair lá no deserto de Damasco e ter aquela visão de Jesus, redivivo. Então, Emmanuel, ele veio efetuar um resgate histórico e doutrinário do cristianismo. Porque o que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma doutrina nova? Não. O Espiritismo é o cristianismo. O Espiritismo é o Evangelho redivivo. O Espiritismo é o Consolador prometido. Inclusive, Jesus, lá no Evangelho de João, diz assim: olha, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu vou rogar ao Pai. Eu vou pedir ao Pai. E Ele vos enviará, ou algumas traduções dizem assim, e Ele vos enviará outro Consolador. Outro Consolador. Eu, quando leio isso, eu fico até meio pensando assim: meu Deus, será que pode vir um outro depois desse outro? Será que nós vamos fazer com o cristianismo, vamos fazer com o espiritismo o que nós mesmos fizemos com o cristianismo? Transformando o cristianismo numa religião ortodoxa, numa religião, com todo respeito, numa religião com todo respeito, não é? Dogmática, repleta de dogmas, com todo respeito, não livre, não é? Não livre,
vamos dizer, que abdicou da razão, não é? Simplesmente da fé, levada aos extremos, não da fé verdadeira, da fé raciocinada, Então está lá no Evangelho de João. Vou pedir o Pai para mandar outro Consolador. Doutor Inácio fala comigo, meu filho, esse outro Consolador, isso é preocupante. Porque isso significa outro Consolador, que pode vir outro. Se a gente não souber preservar esse patrimônio que nós temos hoje. Porque vocês sabem, as trevas agem. Quem é que desvirtuou o cristianismo? Os cristãos. Quem é que pode desvirtuar o espiritismo? Os espíritos. Então, Emmanuel veio realizar esse resgate histórico, que nós vamos acompanhar agora. Vejam que coisa curiosa, como é que os espíritos quiseram aproveitar Chico Xavier em Pedro Leopoldo, no sossego de Pedro Leopoldo. Numa cidade que naquela época, gente, só tinha, era mais ou menos 10 mil habitantes. Só tinha uma rua calçada, me parece, que era a rua da igreja São Sebastião. Era a única rua calçada. O resto era poeira, era natureza, aquele bucolismo. E mesmo assim, os espíritos querendo mais sossego para o Chico Xavier, arranjaram para ele um emprego numa fazenda. Você vai trabalhar na fazenda modelo, no meio do mato, ouvindo os bois mugirem, as vacas, os passarinhos cantar, e tem mais, você vai escrever no porão de uma casa, que foi na casa do porão do ex-patrão dele, Dr. Rômulo Joviano. Olha como é que os espíritos quiseram aproveitar Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Naquela época em que ele ainda não era tão procurado, não havia tanta romaria, tanta peregrinação. Não é? A imprensa ainda estava assim meio tímida, porque depois o sossego dele acabou. Como ele falava lá em Uberaba, olha, depois que nós fomos ao programa Pinga Fogo, isso foi em 1971, acabou. E ele falava assim com a gente, Emmanuel pretendia continuar escrevendo, mas como? Eu, para escrever um romance destes, eu precisaria ficar isolado. Paulo e Estevão foi uma gestação, foram 9 meses. Verdade, ele não tinha condições mais. Mas os espíritos, sabendo disso, olha como é que os espíritos têm a visão do futuro. Coisa que a gente não tem. Porque os espíritos vivem no futuro. Nosso lar é uma cidade futurista. A desencarnação é o futuro de vocês todos. Ir ao mundo espiritual superior é viajar ao futuro. Reencarnar na Terra é uma volta ao passado. Isso tudo a física quântica explica, mas nós não vamos comentar isso agora. Em 1939, vejam bem, Chico Xavier estava com 29 anos de idade. Emmanuel escreveu há 2000 anos, uma obra de fôlego, há 2000 anos, falando sobre o cristianismo, o encontro dele com Cristo, e a perseguição aos cristãos, os cristãos começando a morrer nas arenas, Lívia sendo sacrificada, os primeiros mártires do cristianismo, as perseguições primeiras. No outro ano, 1940, vamos escrever de novo, 50 anos depois. E olha, isso aqui tudo contando a verdadeira história do cristianismo. Muita gente fala assim, os romances de Emmanuel. Está errado. As obras históricas de Emmanuel. Não tem nada de romance aqui não.
Porque muita gente lê há 2000 anos e fala assim, que beleza. O amor dele pela Lívia, alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida. Isso aí é para quem gosta de novela. Isso é para quem gosta de novela. O que é conosco mesmo, né? Porque a cultura do brasileiro é do plim, plim. Né? É a cultura do brasileiro, né? É a cultura global. Mas não tem nada de romance, não. As obras históricas de Emmanuel, as obras culturais de Emmanuel, reescrevendo a história do cristianismo, que ninguém sabe direito. Por quê? Porque tudo se perdeu sob o cristianismo, nos tempos primitivos. Existem poucos registros confiáveis. Os registros confiáveis são poucos. São tão poucos que os historiadores chegam a duvidar que Jesus tenha existido. São tão poucos que os historiadores chegam a questionar, será que existiu mesmo? Não é? Será que existiu mesmo? Alguns historiadores questionam. Não é? Então vejamos, em 1940, 50 anos depois, em 1942, talvez a obra-prima, a obra histórica prima, Paulo e Estevão. Por quê? Por quê? Porque, escrevendo sobre a vida de Paulo, ele conta a história do cristianismo, a casa do caminho, a casa dos apóstolos em Jerusalém, as dissidências entre os judeus e os cristãos. Tiago, de um lado, Paulo, de outro, Pedro no meio, tentando separar aquela coisa, tentando contornar, aquelas disputas. É lindo o livro. Olha, é o romance do cristianismo, se assim podemos nos expressar. É a obra histórica por excelência do cristianismo primitivo, Paulo e Estevão. E eu vou contar um segredinho para vocês aqui, que eu nunca falei isso, acho, em palestra nenhuma. Mas uma vez alguém falou para ele, Chico, o livro Paulo e Estevão, uma beleza, como é que Emmanuel escreveu aquele livro? Aí Chico falou assim, não foi Emmanuel que escreveu. Era o que convinha dizer. Ficou por aí. Vocês entenderam, não? Se não entenderam, não me peçam mais explicações, porque eu não vou dar. Era o que convinha dizer. Os espíritos, às vezes, pegam nomes emprestados, viu, gente? A causa do Cristo. Me empresta seu nome, fulano. Seu nome serve para a causa. Me empresta seu nome. Se o meu nome serve para a causa, eu empresto o meu nome. Pode usar o meu nome. Se serve para a causa, usa o meu nome. Depois escreveu Renúncia, que já vai lá para alguns séculos à frente, me parece que em torno do século XIV, não é? Renúncia, já mostrando a questão da Inquisição, a força da Inquisição na Espanha, na França, a perseguição aos cristãos, a presença de Alcione, e já ali, vejam bem, gente, vejam bem, 600 anos atrás, Emmanuel, que então era o padre Damiano, ele estava ensinando a Alcione a estudar o Evangelho. E como é que ele ensinava a Alcione a estudar o Evangelho? Pegando parágrafo por parágrafo. Sabe que nome que ele dava a isto? Pesca de luzes espirituais. Está lá no livro.
pegava um parágrafo do Novo Testamento, o padre Damiano, pegava numa época em que era proibido interpretar o Evangelho. Numa época em que os padres tinham que rezar a missa em latim. Vocês lembram disso? É claro que lembram, vocês todos estavam lá. Ora, é claro que lembram. Os padres ficavam de costa, não podiam, ficavam de costa. Era proibido interpretar os evangelhos. Se interpretasse qualquer coisa, fogueira. Era fogueira. Então, Emmanuel falando com Alcione, olha, pega um texto, pega um parágrafo, e já começando a interpretar. Coisa que Emmanuel faria depois, o padre Damiano faria depois, reescrevendo os evangelhos, como nós vamos ver aqui. Ele começou isso 600 anos atrás. Muitos de nós estamos querendo plantar hoje para colher amanhã. Tem semente que a gente tem que plantar para colher daqui 1000 anos. É igual médium, por exemplo. Médium não quer trabalhar, ele já quer começar de onde o Chico parou. Está cheio de médium assim. Ah, minha mediunidade, como diz o doutor Odilon, né? Minha mediunidade não vai para frente. O doutor Odilon fala assim, fala com ela, ou com ele, né? Fala com essa pessoa que mediunidade não tem perna. Mediunidade não anda, não. Se o médium não sair do lugar, a mediunidade não sai. Quem tem que sair do lugar não é a mediunidade, é o médium. Mas isso é história para amanhã cedo. Em 1953, olha aqui, Ave Cristo. E assim completou essa série histórica, resgate histórico do cristianismo. Ao mesmo tempo, olha o que Emmanuel ia fazendo. Não sei como é que o Chico conseguia. Ao mesmo tempo, olha o que Emmanuel ia fazendo. Em 49, quer dizer, ele estava com 39 anos de idade, né? Começou a escrever os evangelhos. Capítulo a capítulo, versículo a versículo. 49, caminho, verdade e vida. 1950, pão nosso. 1952, vinha de luz. 1956, fonte viva. 1964, já lá em Uberaba. E tem outros livros. Palavras de vida eterna. Um resgate doutrinário, porque ali então Emmanuel estuda os evangelhos em espírito e verdade. Estuda o evangelho à luz da fé raciocinada. Ele interpreta os evangelhos para nós. Pega o evangelho de Mateus, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Pega o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de João. Vai para as epístolas de Paulo, pega as epístolas de Paulo, explica, gente, que trabalho. Eu acho que nós não fazemos ideia do trabalho que Chico Xavier fez aqui, não. Vocês acham que nós fazemos? Fazemos, não. E tem gente que fala assim, de vez em quando eu escuto essa heresia. Mas como diz um amigo meu, melhor escutar isso do que ser surdo. De vez em quando eu escuto alguém, Chico Xavier só era um médium fabuloso, só isso. Muito obrigado por você me contar isso, que eu não sabia. É só isso? Que coisa. A gente responde ironia com ironia. É só isso? Então um médium fabuloso? Gente, olha o que esse homem fez. Com 30, começou com 21 anos de idade, 22 anos de idade, com Parnaso de Além-Túmulo. Depois, com 25 anos de idade, soltou Cartas de uma Morta, que é o livro da mãe dele, que é o livro precursor das obras de André Luiz. Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, é a obra precursora dos livros de André Luiz. Tudo o que André Luiz escreveu em suas obras
desenvolve o que está lá em Cartas de uma Morta, Maria João de Deus. E muita gente fala assim, mas Maria João de Deus, a mãe de Chico, uma mulher lavadeira, analfabeta, teve 9 filhos, como? Não é um espírito superior? Sim, senhor. Não é um espírito superior. Como eles falam de André Luiz. Como é que nós vamos dar mérito na obra de André Luiz, um espírito umbralino? Ficou não sei quanto tempo no umbral. Ué, nós estamos no umbral também, aqui é umbral. Aqui é umbral. Nosso lar é uma cidade umbralina. E tem espírita que fala assim, quando eu desencarnar, eu quero ir para nosso lar. Eu não quero passar pelo umbral, não. Aí eu digo, né? Ó, sinto informar a você, porque é impossível. Porque nosso lar está no umbral. É claro, está no umbral fino, mas é umbral. Mas ainda é umbral. Para você ir para uma dimensão que não seja um umbral, sabe o que tem que acontecer? Você tem que desencarnar de novo. Você tem que morrer outra vez. Se você quiser subir mais, tem que morrer de novo. Gente, mas eu achei que só tinha morte aqui na Terra. Não, aqui é começo de cantiga, nós vamos morrer muito por aí afora. Enquanto a gente não deixar os últimos resquícios da matéria, nós vamos desencarnar. Nós temos que desencarnar tudo o que é matéria. Porque, segundo irmão José, o espírito puro é, sobretudo, o puro espírito. Espírito puro é o puro espírito. Então, nós vamos ter que desencarnar os últimos resquícios de matéria. Perispírito é um corpo muito grosseiro. Pode não ser em relação ao nosso corpo, mas ainda é um corpo muito grosseiro. Não é? Continuando a obra de Emmanuel, porque senão o tempo voa, né? Paralelamente, olha o que Emmanuel ia fazendo. Ele ia trabalhando no campo filosófico da doutrina. Ele trabalhou no campo histórico, ele trabalhou no campo religioso, e também trabalhou no campo filosófico e, tanto quanto possível, no campo científico da doutrina, na evolução do pensamento espírita. Em 1941, é a obra que o Gilson se referiu a ela, O Consolador, perguntas e respostas, sobre o tríplice aspecto da ciência. No livro O Consolador, tem a primeira parte, que é a ciência, a segunda parte, que é a filosofia, a terceira parte, que é a religião. 411 perguntas, 411 respostas. Não são respostas de Emmanuel, são respostas por Emmanuel. Não são respostas de Emmanuel, são respostas por Emmanuel. Em 1952, o livro Roteiro, que poucos espíritas conhecem, uma obra fantástica, que estuda também a evolução do pensamento espírita. Em 1960, Religião dos Espíritos, comemorando o centenário de O Livro dos Espíritos, foi comemorado em 1957, mas a obra só saiu em 1960. E, curiosamente, esse título, Religião dos Espíritos, era para ser o título de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos era para ter este nome, Religião dos Espíritos. Fonte, quem quiser saber a fonte, é só buscar o livro do Dr. Canuto de Abreu, que foi o maior pesquisador da vida de Allan Kardec no Brasil e no mundo, porque ele ia à França com frequência para recuperar documentos de Allan Kardec. E ele trouxe muita coisa para o Brasil. E ele escreveu uma obra que chama-se O Livro dos Espíritos, sua tradição histórica e lendária.
É um livro que pode ser conseguido em São Paulo, numa editora, Lar da Fraternidade Universal. Estava esgotado, me parece que agora eles estão reeditando. Tem um amigo nosso em São Paulo que esses dias conseguiu comprar 20 exemplares. Parece que eles estão fazendo só por encomenda. O Livro dos Espíritos, sua tradição histórica e lendária. Religião dos Espíritos era para ser o título de O Livro dos Espíritos. Esse título esperou 100 anos e foi aproveitado de novo nesta obra. Em 1961, Seara dos Médiuns, comemorando o centenário do Livro dos Médiuns. Depois, Justiça Divina, comemorando o centenário, as datas aqui estão trocadas no slide. Depois, o Livro da Esperança, comemorando o centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não era só Emmanuel que trabalhava. Em 1943, começa a trabalhar André Luiz. E olha o trabalho de Emmanuel novamente, com o Nosso Lar. André Luiz foi o Dr. Carlos Chagas. Tem muita gente que não aceita, fala que a biografia não bate e não bate mesmo, foi escrita para não bater. Tem muita gente que fala assim, não, foi Dr. Oswaldo, não tem nada de Oswaldo Cruz. Outros aí falam que foi o Esponcel, não sei quem, não tem nada de Esponcel. Lá em Uberaba todo mundo sabia, com o Chico, que era Dr. Carlos Chagas, um dos benfeitores da humanidade, médico sanitarista, um homem extraordinário, um cientista, o Dr. Carlos Chagas. Estudar a vida dele é muito interessante. Tem um livro que foi escrito pelo filho dele, Carlos Chagas, meu pai, uma coisa assim. Vejamos bem, André Luiz é um pseudônimo. Carlos Chagas, ou André Luiz, ele era médium de outros espíritos no mundo espiritual. Nosso Lar não é de autoria só de André Luiz. Ele contou a experiência dele, mas ele transmitia ensinamentos de uma equipe espiritual. Chico dizia para nós que a obra de André Luiz pertenceu a uma equipe de 13 espíritos. 12 mais um, que era ele. 12 mais um, que era ele. 13 espíritos. Essa obra que começa com o Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz. Por exemplo, quem que é o autor do livro Nos Domínios da Mediunidade? É André Luiz? Não. Quem que é o autor? É Aulus. É Aulus. André Luiz só transcreve. Quem que é o autor, por exemplo, do livro Missionários da Luz? É André Luiz? Não. É Alexandre. André Luiz só transcreve. E quem que é Alexandre? É um pseudônimo. Quem é Aulus? É um pseudônimo. Como Veneranda também era um pseudônimo. Agora, Veneranda a gente sabe quem é. Porque Chico falou. Veneranda, ela foi a Rainha Santa Isabel de Aragão. A Rainha Santa Isabel de Aragão, Veneranda. Clarencio, quem que é Clarencio? A gente não sabe quem era Clarencio. E vai por aí afora. No mundo maior, quem que é Calderaro? A gente não sabe. Agora, pelo que esse pessoal conhecia de espiritismo, ou conhece de espiritismo, a gente deduz facilmente que eram aquelas mesmas entidades da codificação. Pelo conhecimento que esse pessoal demonstra de espiritismo nas obras de André Luiz. Onde é que eles adquiriram esse conhecimento? Não é? Tem horas que eu acho que o Chico tinha que largar de ser um pouco tão modesto e colocar os nomes que precisava colocar nas obras. Os espíritos precisavam largar de ser tão modestos, se tivessem colocado os nomes que precisavam colocar nas obras, né?
Mas se tivesse também colocado os nomes que precisava colocar nas obras, muita gente ia falar, tá vendo? Chico Xavier com 1943, estava com 33 aninhos de idade. Tá vendo? Esse médico está fascinado. Está recebendo Erasto, Timóteo. Tá vendo? Olha, está fascinado. Está recebendo essa turma da codificação, está recebendo o Espírito da Verdade. Está recebendo essa turma toda, recebendo Paulo. Esse médico está fascinado. E essa obra de André Luiz, interessante, eu vou contar para vocês uma história. Estamos quase encerrando. Chico contava para nós, isso aí ele contou para pouquíssima gente, porque o Chico não falava dele. Emmanuel, quando o Dr. Carlos Saga desencarnou, Emmanuel foi atrás dele, para ele escrever através de Chico as suas experiências de vida além da morte. E levou ele para conhecer Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo. Então conta o Chico que viu Emmanuel chegar com aquele espírito assim meio abatido, meio triste. Encostou no portal assim, uma casa de 4 cômodos, o banheiro é lá fora. Uma casa muito pobre. Aí quando Emmanuel disse assim, este aqui é o médium pelo qual você irá escrever. André Luiz caiu de joelhos diante dele. Deve ter sido uma cena maravilhosa. Quem será que André Luiz viu, né? Naquele momento, né? Naquele momento. Aí Chico perguntou, o senhor vai escrever com que nome que o senhor vai escrever? Qual o nome que o senhor vai usar? Aí o irmão de André Luiz, de Chico, estava dormindo. Aí ele perguntou assim, qual que é o nome? Como é que chama seu irmão? Aí o Chico falou assim, chama André Luiz. Pois eu vou escrever com este nome, André Luiz, porque eu também sou apenas seu irmão. Eu vou escrever também com este nome, porque eu sou apenas seu irmão. Esse pessoal que critica não sabe disso. E não vai saber porque não tem boa vontade de ir atrás, estudar, pesquisar. Não estuda, não pesquisa, não pode saber. Então critica na internet, critica não sei aonde, né? Critica sem saber. Agora, esse trabalho vai até 1959, com Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos é o livro praticamente que comemora o centenário da Gênese, né? Que foi lançado em 1868, mas depois de Evolução em Dois Mundos ainda tivemos E a Vida Continua, uma outra obra fantástica. Aliás, para quem não é espírita, eu não recomendo que comece por Nosso Lar, não. Eu recomendo que comece por E a Vida Continua. Lê primeiro E a Vida Continua. Depois você vem em Nosso Lar. E finalmente, só para encerrar, começa a 4ª fase da tarefa mediúnica de Chico Xavier a partir da década de 70, com os jovens desencarnados. Aí os poetas já tinham falado o que tinham que falar, os filósofos já tinham falado o que tinham que falar, os doutrinadores já tinham falado o que tinham que falar, abriram as porteiras do mundo espiritual e falaram com a turma, ó negada, agora vocês podem ir. Aí começou a vir filho, pai, mãe, esposo, avô, avó, parente, amigo. Começou essa fase consoladora, mais consoladora da mediunidade de Chico Xavier, mas com Emmanuel presidindo tudo, orientando esses jovens todos, como ele fez com os poetas, como ele fez com André Luiz, como ele fez com Humberto de Campos. Quando Humberto de Campos desencarnou, foi Emmanuel que foi atrás dele. O senhor quer escrever? O senhor se mostrou simpático ao espiritismo?
Só quer escrever através de um médium? Porque quando saiu o Parnaso de Além Túmulo, Humberto de Campos foi um dos únicos da Academia Brasileira de Letras que deu uma opinião favorável à obra de Chico Xavier. Aí começou a vir Entre Duas Vidas, Jovens no Além, Somos Seis, Vozes da Outra Margem. São mais de 100 livros com esses depoimentos, com essas cartas, mostrando a realidade do mundo espiritual. E, finalmente, a reencarnação de Emmanuel, tarefa concluída. Posteriormente, a desencarnação de Chico Xavier, e as posições iriam se inverter. Como Chico nos falou, que Emmanuel dizia para ele: olha, Chico, quando você passar para o lado de cá, você vai ver como é difícil guiar um médium na Terra. E o Chico respondeu para ele: pois quando o senhor reencarnar, o senhor vai ver quanto é difícil ser médium sobre a Terra. E nós temos essa doutrina maravilhosa, que é muito maior do que a gente pensa, que é muito mais maravilhosa que a gente imagina, onde tudo se encaixa, onde tudo se explica, onde tudo se continua, onde tudo tem uma explicação. Nós estamos com esse acervo maravilhoso da obra mediúnica de Chico Xavier, simbolizada do lado espiritual pelo quinto evangelista, que é Emmanuel, porque Emmanuel, de fato, ele realizou um trabalho como médium do Cristo, na restauração do cristianismo, e foi através de Chico Xavier e de Emmanuel que o Espiritismo veio adquirir no Brasil, finalmente, a sua feição de consolador prometido. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare hoje e sempre.